Cuidados com a pele. Quando é necessário procurar ajuda profissional? Afinal, é possível envelhecer com saúde e boa aparência? Quem trata deste assunto no Cenário Mulher desta semana é a médica dermatologista Thalita Eufêmia e também a esteticista Thaís Faustino. O Cenário Mulher está começando agora, direto dos estúdios da TV Cenário, em Ferraz de Vasconcelos. Formada em Medicina pela Universidade Iguaçu, a UNIG, a doutora Thalita Rodrigues Eufêmia tem 34 anos. É pós-graduada em Dermatologia, pós-graduada em Medicina Estética e ainda frequentou cursos em Dermatologia Pediátrica e em Tricologia, que é voltada à saúde do couro cabeludo e dos cabelos. É membro da Sociedade Brasileira do Cabelo e da Sociedade Brasileira do Laser. Trabalha atualmente como médica dermatologista nas clínicas São Nicolas, Suzan Clean e também em seu consultório particular em Suzano. Doutora Thalita, seja bem-vinda aqui no Cenário Mulher e já comece a responder as principais perguntas das nossas telespectadoras, que é: quando é necessário procurar ajuda médica para ter uma pele mais bonita, uma pele mais saudável? A priori, Carla, gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre a pele, os cuidados que devemos ter com ela e também esclarecer as dúvidas mais frequentes das pessoas, né? Os cuidados com a pele devem ser iniciados desde o nascimento. Então, com o recém-nascido, eu sempre falo que nós devemos tomar cuidado com os cosméticos ditos pesados, que são aqueles cosméticos que têm cheiros fortes, que têm glitter. Devemos privar sempre por produtos, tanto de higiene quanto de cuidados básicos, neutros e um hidratante próprio para essa faixa etária. Então, nada muito forte, e o médico, o próprio pediatra, ele pode ajudar a mãe nessa questão. Com certeza. Sempre é necessário procurar orientação profissional para não fazer nada de errado, né? Lembrando que a partir dos 6 meses de idade já é importante o uso do protetor solar, né? Já nos adolescentes, eu sempre digo que um bom sabonete, um bom produto de limpeza facial associado a um hidratante próprio para o tipo de pele em questão e o protetor solar já é excelente. Nessa faixa etária, devemos tomar cuidado com o excesso de maquiagens e cosméticos, porque hoje há uma grande procura no nosso consultório de pacientes que usaram em demasia esses produtos e que gerou irritações ou até mesmo alergias. E que, de repente, são produtos que não eram indicados para aquele tipo de pele. Exatamente. O paciente não teve a orientação correta e usou e acabou gerando problemas maiores, né, no caso. E agora sim, a idade correta, onde que a gente deve procurar um profissional habilitado no sentido de anti-age, anti-envelhecimento, é mais ou menos lá pelos nossos 25 anos de idade, que é onde o profissional habilitado vai estudar a nossa pele e, de acordo com o nosso fototipo, com os nossos hábitos de vida, vai iniciar um tratamento correto. Ou seja, a idade e também a rotina, né, desse paciente são levados em consideração na hora do médico indicar um tratamento ou um produto. Com certeza. Isso é super importante. Entendi. Nos seus anos de clínica, né, o que você observa? Quem procura mais esse tipo de tratamento, né? A ajuda médica, o contato com o dermatologista, é mais homem, é mais mulher? E qual que é essa faixa etária predominante? Eu vou dividir os meus pacientes, os pacientes que procuram atendimento dermatológico, em 2 grupos. O primeiro grupo seria representado por aqueles pacientes que vão para tratar doenças, patologias dermatológicas. Por exemplo? Micoses, psoríase, vitiligo, dermatites. Neste grupo, há equivalência entre homens e mulheres. E isso se inicia desde os recém-nascidos até os idosos. Agora, quando um outro grupo seria representado pelos pacientes que procuram um dermatologista com fins estéticos. Por exemplo, para tratar estrias, gordura localizada, celulite. Acne. Exatamente, manchas na pele. Este grupo há o maior predomínio de mulheres, né? A faixa etária predominante seria entre os 25 e os
55 anos. Mas é importante lembrar que hoje a procura dos homens por esses serviços vem crescendo diariamente. Os homens hoje são mais vaidosos. Os homens procuram também por conta da queda de cabelo? Muito, né? E quando isso começa a ocorrer, eles ficam preocupadíssimos, né? Porque antes as pessoas deixavam, né? Os homens achavam que era uma bobagem, exatamente, né? Investir. Exato, até usavam um cabelinho careca, né? Mas hoje não, hoje eu tenho homens e homens novos, muitas vezes com 25 anos de idade, que nos procuram, né? Para começar a cuidar da questão da queda de cabelo. Até porque, se não iniciar esse tipo de tratamento cedo, com 40, 50 anos, aí infelizmente a gente já não consegue ter o mesmo sucesso terapêutico. E é possível reverter essa situação? Sim, a menos quando há uma doença de base, né? Isso tem que ser pesquisado, ou quando há uma herança genética muito forte, muito positiva. Aí a gente, infelizmente, não consegue reverter o quadro. Mas dá para amenizar algumas coisas. Sim, dá para postergar, né? Fazer com que aquilo ocorra de maneira mais lenta e que demore mais para ocorrer. Isso sim. Entendi. A Thaís Faustino, ela tem 31 anos, é esteticista, estudante de fisioterapia, formou-se em estética na Escola Técnica Mogiana, ETM, de Mogi das Cruzes, e tem especialização em drenagem linfática gestacional e em pré- e pós-operatório. Trabalha em Suzano, ao lado da doutora Thalita Eufêmia. Thaís, o trabalho estético, ele é um complemento ao tratamento dermatológico? Sim, claro. Hoje, com certeza, a gente tem uma grande parceria, né? Quando a gente consegue ter a parceria de um bom dermato juntamente com um bom esteticista, quem só vem a ganhar realmente são os pacientes, né? Hoje, a procura maior nas clínicas, o dermato sempre acaba trazendo para a nossa clínica os nossos pacientes. Para quê? Para que seja tratado uma limpeza de pele antes de um procedimento de um peeling um pouco mais profundo. Geralmente, pacientes que estão com algum tipo de edema, retenção de líquido, inchaço, o dermatologista sempre encaminha para um esteticista estar fazendo a parte de drenagem linfática. Então, assim, realmente é um complemento à parte dermatológica com a estética hoje. Certo. Doutora Thalita, como chegar à terceira idade com uma pele saudável e que tenha um bom aspecto? Porque é como a Thaís falou, né? É uma parceria. E nem sempre o médico, a dermatologista ou o dermatologista e o esteticista, eles vão resolver todos os problemas do paciente. Porque essa parceria, Thaís, eu acho que também é interessante que não seja, não tão somente entre o esteticista e o dermatologista, mas também seja com o paciente. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Sim, na realidade, eu sempre digo o seguinte, que hoje o tratamento dermatológico, ele tem que ser dito como multifuncional. Então, eu preciso de uma equipe multidisciplinar. Então, a associação de um bom esteticista, de um bom dermatologista, de um bom fisioterapeuta dermofuncional, isso é necessário. Mas com a colaboração também do paciente. Exatamente, né? E cada profissional sabendo exatamente até onde pode ir. E com relação ao paciente, eu preciso que esse paciente, ele se conscientize que ele está iniciando um tratamento de pele e que ele queira mudar os seus hábitos de vida. Como? Adotar a partir daí uma alimentação balanceada, aumentar a ingesta de água de no mínimo 2,5 litros ao dia, diminuir a ingesta de bebida alcoólica, vetar o fumo, ter noites de sonos bem dormidas. Então, tudo isso vai influenciar para que ele tenha um sucesso no final do tratamento. Ou seja, não há creme, não há tratamento, não há médico que promova milagres. Exatamente. Sem essa colaboração. Exatamente. Né? Thaís, todo paciente que chega até você, ele deve ter passado por um médico ou há procedimentos que você, como esteticista, já está habilitada para poder fazer anamnese e dar andamento? Então, muitas vezes, quando não cabe ao esteticista estar fazendo algum tipo de procedimento que não é da sua especialidade, ou tem alguma dúvida sobre aquele tipo de patologia que aquele cliente está te apresentando, sempre tem que ser encaminhado para o médico. Um bom esteticista, ele nunca faz um procedimento sem ter uma boa orientação médica por trás disso. Então, o ideal é assim, o cliente chegou até a clínica, você sempre fazer uma boa anamnese, ver o que ele realmente está necessitando. Se for da sua autoria chegar e fazer o procedimento, ok. Caso contrário, sempre tem que ser encaminhado para um dermatologista. Entendi. E na hora que esse paciente vai procurar um esteticista, o que ele tem que levar em consideração? Como que ele escolhe um esteticista? Como é que ele escolhe a clínica onde ele vai se submeter a algum tipo de tratamento? Porque é necessário tomar alguns cuidados, né?
Sim, hoje as pessoas têm que ter muito cuidado com isso. Hoje, um bom esteticista, ele sempre tem que ter as suas especializações, ele sempre tem que ter cursado ou um curso técnico, ou até mesmo a própria faculdade, e ter a especialização naquilo que ele está realizando. Em caso da clínica, sempre tem que ter a vigilância sanitária, é um caso muito específico dentro desse tema da própria vigilância sanitária. Tem que estar presente, a clínica ela tem que ter os equipamentos corretos para algum tipo de procedimento. O que tem que levar muito em conta são os procedimentos invasivos, que isso a pessoa tem que ter muito cuidado. A parte estética não cabe a um esteticista hoje fazer nenhum tipo de procedimento que seja invasivo. Tudo isso você tem que levar em consideração antes de procurar um esteticista e sempre encaminhando para um bom dermato. Legal. E a parte dermatológica, doutora Thalita, como é que você escolhe um médico para você passar? Como é que você escolhe o médico dermatologista? Sempre o paciente deve, antes de consultar um médico, tentar colher boas informações sobre ele. E eu sempre digo que hoje a tecnologia é um grande aliado. A internet, né? Exatamente. Hoje todo mundo tem acesso à internet e numa pesquisa simples a gente consegue informações básicas daquele médico, né? Fora isso, eu sempre falo, converse com seu amigo, com seu familiar, procure informações sobre procedimentos que já foram feitos para que você já chegue com uma base. Ouvir uma pessoa também que já tenha passado por esse suposto médico é uma ajuda forma de muito. colher essa referência, claro, né? Claro. Agora, eu sempre digo, cuidado hoje, infelizmente, com propagandas enganosas, né? Com propagandas milagrosas. Não existe tratamento com efeito imediato. Eu cheguei a determinado local e eu já tenho resultado imediato. Isso não há. E cuidado também com procedimentos muito baratos. Porque alguma coisa, infelizmente, vai haver de errado. Isso acontece, inclusive, né? Vira e mexe a gente fica sabendo inclusive com famosos, né? Fez um procedimento, não deu muito certo, ou teve alguma complicação muito séria. E isso acontece geralmente em clínicas de estética. E depois vai se saber que lá não tinha um médico, não tinha uma UTI, não tinha ali, como você falou, né, Thaís? Não tinha equipamentos suficientes e necessários para você atender uma ocorrência. O que o esteticista ele pode fazer dentro da sua área de atuação? Ou seja, se a pessoa chegar numa clínica de estética hoje e, como a doutora Thalita falou, né, sair de lá cheio de promessas, isso é legal ou não? Hoje, o esteticista ele tem um leque de opções para poder ser realizado em termos de procedimento. Hoje, um bom esteticista, ele pode se fazer limpezas de pele, ele pode fazer peelings faciais, superficiais, nada que seja muito abrasivo, muito profundo na pele. Diversos tipos de massagem, como drenagem linfática, massagem modeladora, massagem redutora. Hoje, a gente trabalha muito com máscaras faciais, máscaras à base de vitamina C, colágeno. Tudo isso o esteticista ele pode estar aplicando. Existem também vários aparelhos, né, que também podem ser aplicados. Isso sempre você tendo um treinamento, sempre você enfatizando sempre isso, tá, Carla? Que sempre é bom a gente estar citando que é muito bom que você tenha aquele treinamento para aquele tipo de aparelho específico. Que é isso que pode estar acontecendo hoje, é o que a gente vê muito nas clínicas de estética. Eles compram um aparelho, não tem treinamento para poder manusear ele adequadamente. Infelizmente. Aí é quando ocorre queimadura, ocorre algum tipo de lesão na pele. Isso porque a pessoa que está indo até a clínica de estética, muitas vezes ela é leiga no assunto, entendeu? Sim. Ela não sabe, ela não conhece. E a gente, como bom profissional e honrando a nossa profissão, a gente sempre tem que ter a especialização nos equipamentos e os procedimentos que vai ser aplicado. Já ocorreu, Thaís, aí também na sua carreira de você acolher um paciente que tenha sido vítima aí de um procedimento que foi feito de uma forma errada? Sim, já aconteceu vários casos dentro dessa minha trajetória também na parte estética e a gente, infelizmente, não podemos fazer muita coisa. Por quê? A gente sempre fala para a pessoa encaminhar para um bom cirurgião, porque às vezes é a parte mesmo de reparação de cirurgias. Muitas vezes são algumas próteses que são colocadas de maneira inadequada, algumas
algumas lipos que às vezes acaba não dando muito certo. Então, assim, dentro daquilo que cabe ao esteticista, como na parte de drenagem, de orientação ao paciente, a gente acaba conseguindo fazer. Mas a maioria dos casos, a gente sempre tem que caminhar para a pessoa especialista no assunto. Entendi. Doutora Thalita, ficou muito em evidência, né, por conta, inclusive, de uma personalidade, né, a questão do hidrogel. E aí eu vou pegar esse gancho e perguntar para você que é médica e também tem muitos anos, né, de experiência. Quais são os procedimentos que devem ser feitos em unidades hospitalares que são da área dermatológica e não podem ser feitos em clínicas de estética? Muito bem. Os procedimentos que são ditos minimamente invasivos, que são o botox, o preenchimento facial, a exerese de nervos, que são as pintinhas, esses podem ser feitos em consultórios ou até mesmo em clínicas médicas. Porém, desde que esse consultório, essa clínica, tenha a devida liberação da vigilância sanitária e esteja devidamente inscrita no Conselho Regional de Medicina. Ou seja, algumas regras que devem ser seguidas, sem dúvida, né? sem Não é dúvida. só abrir, colocar uma fachada, um piso bonito e começar a funcionar. De modo algum. Fora isso, agora os procedimentos invasivos, estes obrigatoriamente devem ser feitos em ambiente hospitalar. Por quê? Porque é necessário ter um aparato por detrás disso, alguns aparelhos, alguns equipamentos, porque muitas vezes um procedimento que parece ser simples, ele pode se complicar. E se a gente não tiver todo esse aparato, infelizmente pode gerar a fatalidade, que é o que hoje a gente vê muito por aí. E no caso da ilegalidade, se o paciente observar que aquela clínica não está correta, né, não tem as licenças obrigatórias, não está fazendo as execuções conforme prevê a lei, como é que a pessoa ela pode fazer uma denúncia, por exemplo? Sim. Hoje, o paciente sempre tem acesso ao site do Conselho Regional de Medicina, né? O site do Conselho Regional de Medicina aqui em São Paulo é www.cremesp.org.br. Lá a gente consegue as informações Tanto básicas. informações como até mesmo fazer denúncias, bem como pelo telefone. Ah, ótimo, tá certo. Confira agora o quadro Proteção e Defesa do Consumidor com a consultora jurídica Juliane Galo. Juliane, é com você. Olá, Carla! A dica da semana é sobre como contratar serviços em clínicas estéticas. O primeiro passo é saber os procedimentos que serão adotados, os possíveis efeitos colaterais e riscos à saúde. O consumidor deve informar-se ainda sobre o valor total do tratamento e o valor de cada sessão, a data de início e término do serviço. Ao fechar negócio, exija contrato e a cada pagamento efetuado, peça recibo. No caso de desistência, antes do término do tratamento, o consumidor deve ficar atento à cláusula de rescisão contratual. No caso de oferta, o fornecedor deve garantir aquilo que está sendo divulgado, seja através de panfleto, jornal, rádio ou TV. Inclusive, o paciente deve guardar todo o material publicitário veiculado para posterior reclamação. Vale lembrar que toda propaganda ou publicidade que induz o consumidor ao erro, no que se diz respeito à característica, preço, qualidade ou quaisquer outros dados referentes ao produto, é considerada enganosa e proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. E muito cuidado com os preços baixos. Serviços estéticos demandam tempo e experiência de quem os executam e requer a utilização de equipamentos que possuem manutenção cara e de produtos com valor agregado. Então, atenção para que o barato não saia caro. É com você, Carla. É isso aí, Juliane. Questionar sobre os procedimentos que serão desenvolvidos, bem como saber o horário de funcionamento do estabelecimento e também os valores que serão praticados pelo serviço, é uma regra básica na hora de você contratar um procedimento estético.
E no próximo bloco nós voltamos com a entrevista com a médica dermatologista Thalita Eufêmia e com a esteticista Thaís Faustino. O tema desta semana é Cuidados com a pele. Quando é necessário procurar ajuda profissional? Afinal, é possível envelhecer com saúde e bom aspecto? O Cenário Mulher volta já. E nós estamos de volta com a entrevista com a médica dermatologista Thalita Eufêmia e com a esteticista Thaís Faustino. O tema do Cenário Mulher desta semana é Cuidados com a pele. Quando é necessário procurar ajuda profissional? Afinal, é possível envelhecer com saúde e boa aparência? Doutora Thalita, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre o papel do dermatologista e também do papel do esteticista nessa procura do paciente por algumas soluções para ficar com uma melhor aparência. Mas vamos falar do que realmente funciona e o que a natureza pode oferecer. O que na natureza funciona para o paciente? Em primeiro lugar, a água, né? A ingesta de água adequadamente vai fazer com que você tenha sempre uma pele bonita e saudável. O quanto é recomendado? Pelo menos 2,5 litros por dia. E qual é o segredo para beber tanta água? Porque as pessoas elas têm dificuldade para beber essa quantidade de líquido. Muitas vezes esquecem, né? Como hoje a gente tem uma vida muito atribulada, muitas vezes a gente esquece. Então eu sempre digo, se vai à academia, leve sua garrafinha do mesmo jeito do seu trabalho. Então, Thalita, eu fico sentada lá na minha escrivaninha, né? Deixa a garrafinha de água ali. Então, assim, sempre tenha a sua mão a garrafinha de água. Isso vai fazer com que você ingira mais facilmente. Porque isso também é um pouco de hábito, né? Exatamente. A partir do momento que você adquirir o hábito, você vai sentir necessidade de ingerir essa quantidade. Tá. E é importante também a gente esclarecer que o suco, o refrigerante, ele não substitui a água, né? Exatamente. Quando a gente fala que tem que ter uma ingesta adequada de líquidos, a gente está falando principalmente da água. Alguns sucos naturais e alguns chás, por vezes, tudo bem, né? Mas refrigerante e bebida alcoólica aí não entra nesse âmbito. Certo. As pessoas, elas têm uma mania, né, de querer rotular e de criar dificuldades. Então, por exemplo, ela fala assim, eu não vou começar a me cuidar porque senão eu vou ter que comprar 45 potes de creme, eu vou no dermatologista, ele vai me entupir de remédio. E eu queria saber o que hoje a dermatologia ela oferece e que seja fácil para a pessoa ter uma pele bonita. Por exemplo, a pele do rosto, né, que é o nosso cartão de visitas. O que hoje a dermatologia oferece de prático e funcional? Exato. Primeira coisa, 45 potinhos, entre aspas, não funciona, né? Eu sempre digo que quando você estiver numa manutenção, depois que você passou pela fase de tratamento, você tem que ter um bom creme noturno associado a um bom creme diurno e o protetor solar. Creme diurno é o creme da manhã. Exatamente. Creme noturno você passa antes de dormir. Exatamente, né? A sobrecarga de cremes, então ter vários tipos de creme e usar eles juntos, isso na realidade vai até trazer problemas para a pele, né? E hoje, no sentido de tratamento, a gente tem um leque enorme, né? No sentido dos cremes, a gente tem hoje o veneno de cobra, né? Entre aspas, que na realidade é uma substância derivada, é um polipeptídeo derivado do veneno de cobra. Hoje é o meu querido no tratamento de rejuvenescimento. A gente hoje tem a aplicação médica que é feito em consultório desse polipeptídeo. Eu tenho resultados excelentes. Fora isso, o colágeno ainda é o grande querido de nós mulheres e dos homens também hoje, né? E está em muita ênfase os nutricosméticos. Aí você me pergunta, Thalita, o que são os nutricosméticos? São medicamentos orais que a gente toma como se fossem suplementos para determinada causa. Então hoje a gente tem nutricosmético para cabelo, para celulite, para rejuvenescimento, que são ditas como as pílulas da beleza. Mas tem que ficar atento porque isso é um coadjuvante no tratamento e não o único, o papel principal, né? E essas pílulas, por exemplo, nós adquirimos na farmácia ou ela tem que ser manipulada, o médico ele tem que prescrever, como é que funciona? Exatamente. A ingesta dessas pílulas sempre tem que ser indicada por um profissional habilitado, um médico,
né? Para fazer uma anamnese para saber se de fato você pode usá-las. Elas não têm grandes contraindicações. Uma outra pergunta muito frequente é se elas engordam. Não, elas não engordam. Mas sempre tem que ser prescrita por um médico para saber exatamente o porquê que você precisa para que tenha sucesso no tratamento. Entendi. Thaís, e na parte da estética, o que há hoje de mais moderno e revolucionário para você manter a pele do rosto bonita e também o corpo, para você fazer uma manutenção bem legal? Hoje a parte estética, o mundo da estética, ela é repleta de equipamentos, né, de últimas tecnologias. A parte facial, hoje a gente trabalha-se muito com os peelings faciais, superficiais pela parte estética, os peelings mais profundos pela parte dermatológica, né? Hoje a gente utiliza até mesmo no nosso consultório as máscaras de vitamina C, que trazem resultados excelentes para a pele. A gente vê que a cada sessão a pele vai ficando mais nutrida, mais iluminada, mais clara, com problemas de manchas. Então, assim, resultados excelentes. A parte de cosméticos, hoje em dia, o que a maioria, que é o queridinho das mulheres e dos homens também, é a parte de colágeno, vitamina C, colágeno e elastina. Isso sempre tem que estar dentro dos nossos principais produtos no uso do dia a dia. Na parte corporal hoje, a gente tem muitos equipamentos com tecnologias muito avançadas. Mas hoje um dos queridinhos, assim, que a gente pode falar por própria experiência do nosso dia a dia, é o novo Mantos 2015, que é um lançamento que a empresa KLD fez esse ano e a gente já tem, inclusive, na nossa clínica, e é um equipamento maravilhoso. O Mantos, ele é feito a partir de um cabeçote, né, aonde tem as ondas ultrassônicas. Ele é um ultrassom, ele é completamente indolor, a paciente não sente nenhum tipo de dor durante a aplicação e ele transmite as partes das ondas ultrassônicas para dentro da camada adiposa, que é a nossa camada de gordura. Ele vai fazendo com que essa camada de gordura murche e as clientes acabam tendo ótimos resultados assim, a partir, lógico, através de uma boa anamnese, mas sempre a partir da segunda, terceira sessão, os resultados são excelentes. E é um equipamento de última geração. É muito legal. bom. E, doutora Thalita, fala-se muito em Botox. E também há um estigma aí. Para quem ele é indicado, quem pode, né, se submeter a esse tipo de tratamento, de quanto em quanto tempo a pessoa deve aplicar o Botox e quem que pode aplicar esse Botox no paciente? Exatamente. Uma das maiores perguntas que a gente tem no nosso consultório referente à estética é do Botox, né? A toxina botulínica, ela é aplicada na face, mas somente na parte superior da face. Na parte inferior da face... Nunca. Nunca. É o preenchimento facial, geralmente com ácido hialurônico, né? O Botox, ele não é tratamento, ele é prevenção. Então, quando o paciente começa com aquelas rugas finas, que são os tais sinais de expressão, é onde que nós vamos atuar. A gente geralmente aplica na parte frontal e ao redor dos olhos. E o que o Botox vai fazer? Ele vai inibir o seu movimento muscular e com isso você não vai desenvolver aquelas rugas mais profundas. Então, ele atua como profilático. Mas quem já tem a ruga mais profunda e aplica o Botox, não vai ter o resultado que deseja. Não tem o resultado que deseja. Por isso que, infelizmente, há muita reclamação nesse sentido. Então, quem tem as rugas mais profundas, ela tem que procurar outro tipo de tratamento. O Botox não vai resolver. Ele vai resolver a ruga que a gente chama de superficial, que são as linhas de expressões. Importante a gente falar também quais são os principais inimigos da pele, né? A doutora falou... quem fuma, quem não bebe muita água, Exatamente. Alimentação desregrada e hábitos não muito saudáveis. Por exemplo, não dormir bem. Exatamente. E também tem uma questão do anticoncepcional. Ele influencia na pele? O anticoncepcional só vai influenciar na pele se você tiver com alguma desordem hormonal. Porque o que é o anticoncepcional? Ele nada mais é que um hormônio. Então, se você tiver com alguma desordem hormonal, quando você ingere mais hormônio, sim, vai desencadear alterações na pele, como acne, muitas vezes pode vir até o melasma associado. Agora, se você tem um equilíbrio hormonal, aí não. E lembrar que hoje os anticoncepcionais mais modernos, eles têm uma dosagem mínima de hormônios, até por outros efeitos indesejáveis, né? Então, hoje é bem tranquilo a mulher usar anticoncepcional, desde que seja prescrito por um médico habilitado, geralmente o ginecologista, que vale passar o melhor medicamento. Entendi. E sobre os cosméticos
cosméticos que são vendidos por catálogo, né? Então, inclusive, tem aqueles que são anti-idade. E tem também o filtro solar, tem também o creme para manhã, o creme para noite. Esses produtos, eles são confiáveis? Eu sempre digo que a qualidade dos produtos, geralmente, em sua maioria, é boa. O problema é a forma com a qual eles são usados. Então, por exemplo, muitas vezes quando nós vamos comprar esses produtos, nós não temos uma pessoa especializada ali do nosso lado para avaliar a nossa pele. Então, nós compramos esses produtos sem saber se é indicado para a nossa idade, para o nosso fototipo e até mesmo para o nosso tipo de vida. A rotina, né? Exatamente. Então, isso, infelizmente, gera um grande número de consultas onde eu tenho os pacientes reclamando que apareceu acne, que surgiram manchas e até mesmo irritações desencadeadas por esse tipo de produto. Ou seja, não é o produto que é ruim, na verdade Exatamente. Ele não é bom para você. Pro seu tipo de pele. Entendi. E Thaís, e aquelas pessoas que elaboram os produtos em casa? Né, fazem bronzeador em casa, creme em casa, máscara. O que você tem a dizer sobre isso? Porque é também interessante tomar um certo cuidado, né? Isso, infelizmente, ocorre bastante hoje no mundo da estética, né? Sempre as pessoas acabam tendo aquela receitinha caseira, aquela receitinha que a mãe passou, a avó, a vizinha. Isso tem que tomar muito cuidado, porque isso, o mau uso desses cosméticos em casa, né, que eles acabam fazendo, o que acontece? Pode desencadear muitas vezes manchas, uma pigmentação mais escura na pele. Às vezes pode levar até um caso que seja até irreversível, que aí quando você chega até o consultório do médico ou da esteticista, o problema já está até um pouco mais grave. Então, assim, a gente sempre tem que enfatizar o quê? Que sempre tem que procurar um bom médico para poder ser prescrito o tratamento mais adequado. Entendi. Thalita, ocorre também pessoas assim, que viveram 25, 30 anos, nunca tiveram nenhum tipo de alergia, sempre usaram o mesmo produto e de repente um dia usa aquele mesmo produto fiel há anos e daí acontece uma alergia. Isso é normal mesmo? Acontece por conta do organismo? É por conta do produto? Que nem psoríase. Por que aparece de uma hora para outra numa pessoa? Sim. Muitas doenças hoje na dermatologia ainda não tem sua etiologia 100% descoberta. Não sabemos exatamente a causa. Certo. O que a gente sabe é que são doenças que nós nascemos com aquela predisposição, né? Predisposição genética. Isso quer dizer o seguinte, que a gente tem aquele gene para aquela determinada doença e que, de repente, com um fator desencadeante, que a gente chama de sinal de gatilho, o paciente começa a apresentar aqueles sintomas. Um estresse, por exemplo. Exatamente. Uma separação, perda do emprego. É um sinal de gatilho, é um fator desencadeante. E aí, a partir disso, por isso que hoje, infelizmente, nós não temos tratamentos curativos para muitas doenças dermatológicas, como o vitiligo, a psoríase, né? Então, o que a gente tem hoje a gente consegue diminuir o número de crises e conseguir amenizar, frear essas doenças. Embora os estudos nessa área estão cada vez crescendo mais. E a tendência é que logo tenhamos a cura para essas doenças. Certo. E Thaís, a pessoa que não quer ir para academia, ela não quer fazer atividade física e ela também tem uma dificuldade, até por conta do que a doutora Thalita falou, tem uma rotina estressante, ainda não encontrou muito bem ali o ponto de equilíbrio para ter uma alimentação saudável. Mas ela vai fazer um procedimento estético. Como é que vai ser esse resultado? Olha, a gente sempre conversa com os nossos clientes dentro da cabine de trabalho que nada hoje é milagroso. Então, assim, tem que ser um conjunto, tem que ser uma consciência, vamos dizer assim, né? Tanto da esteticista, quanto da dermatologista, quanto do próprio paciente. Então, assim, ele tem que adquirir hábitos saudáveis para poder ter melhores resultados. A ingestão de água, muita água tem que tomar, tem que praticar atividade física, tem que ter uma alimentação balanceada, evitar a parte de carboidratos na parte da noite. Isso tem que ser evitado, bebidas alcoólicas, uso de fumo. Tudo isso tem que levar em consideração a um tratamento estético. A gente procura dar o melhor resultado, mas o nosso cliente ele tem que também estar consciente do que ele está buscando. Então, assim, é um conjunto. A gente trabalhando em conjunto, os resultados são excelentes. Entendi. E doutora Thalita, pode ou não dormir maquiada?
Não pode. Jamais. Jamais, por favor, né? Chegue em casa, lave bem o rosto com sabonete adequado para o seu tipo de pele, use um bom demaquilante, cuidado com demaquilante com alto teor de álcool ou muito oleoso. Hoje a gente tem no mercado aí excelentes demaquilantes e passe um bom nutritivo. O nutritivo é justamente para a pele se restabelecer. Se recuperar. Exatamente. Porque a maquiagem, ela é um fator agressivo. Com certeza. Na realidade, eu sempre explico que a maquiagem, na realidade, ela vai ocluir os poros. Entre aspas, a sua pele não respira, a sua pele não fica livre, né? Então, Thalita, eu tenho um compromisso de trabalho ou a minha vida social é intensa, eu vou me maquiar. Ok, mas depois faça a limpeza adequada e use o nutritivo. Quer dizer, depois faça carinho na sua pele. Entendi. Bom, os esclarecimentos foram ótimos, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no Cenário Mulher e queria que você deixasse, Thalita, os seus contatos, endereço, até a rede social da sua clínica, se tiver. Como é que as pessoas fazem para agendar uma consulta com você? Eu que agradeço, foi uma delícia estar aqui. Eu trabalho hoje em Suzano, o meu consultório particular fica na rua 15 de novembro, 215, no centro de Suzano. O telefone é 4746-2169, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem sim me contatar no Facebook. Eu estou como doutora Thalita Rodrigues Eufêmia e também no meu próprio e-mail pessoal, que é dermatalita@hotmail.com. Será um prazer em tirar as dúvidas. Thaís, obrigada também por ter participado aqui do Cenário Mulher. Hoje o Cenário Mulher com 2 mulheres. Os programas anteriores foram com homens, né? Uma participação também muito legal, mas foram homens. Hoje a gente está muito feliz de estar recebendo vocês aqui. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você, para agendar uma avaliação, até para tirar algum tipo de dúvida? Isso. Eu que agradeço, tá, pelo convite. Muito bom estar aqui para poder esclarecer as dúvidas das pessoas em casa. O endereço e o telefone é o mesmo, pois nós trabalhamos juntas, então o endereço da clínica é o mesmo. E o meu e-mail pessoal é thaisfaustino@email.com. E o telefone da clínica é o mesmo. E a parte do Facebook, nas redes sociais, vocês podem me encontrar como Thaís Faustino, né, no Facebook. E Faustino Thaís no Instagram. Obrigada. Tá ótimo. E o Cenário Mulher dessa semana fica por aqui. Se você quiser assistir novamente este conteúdo, acesse o site www.tvcenario.com. Siga-nos também nas redes sociais. E se quiser entrar em contato conosco por e-mail, tome nota do endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. Você quer saber mais sobre as roupas que eu uso especialmente aqui para a TV Cenário? Acesse as páginas oficiais da loja Visão Feminina, Rouparia e Acessórios no Facebook e também no Instagram. Agradeço a companhia, que a semana seja de luz e de entendimento. Eu espero você no próximo programa inédito. Até lá!